A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 7 e versículo de número 20, que diz assim: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, o cuidado de Deus com Moisés. Desde o seu nascimento, o Senhor já cuidava dele. O Senhor já o guardava, já o protegia, porque ele fazia parte de um propósito para a libertação do povo de Deus de dentro do Egito. Eu quero lhe dizer que os propósitos de Deus, ele se responsabiliza. Você não precisa se inquietar, se preocupar, porque Deus, a Ramandocaia, está cuidando de tudo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, porque Deus tem propósito na tua vida. Todas as vezes que Deus nos escolhe para um propósito, ele vai nos guardar. Xaramandocaia. Ele vai nos esconder, ele vai nos proteger. Moisés, quando ele nasceu em meio a um tempo de fúria. Em meio a um tempo que o rei estava ali furioso, querendo que todo menino hebreu morresse, mas Moisés foi preservado com vida. Arabacanta. Nós não nos apegamos ao cenário. Nós não nos apegamos àquilo que o inimigo tem determinado, decretado a nosso respeito, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Eu quero lhe dizer, através dessa palavra, que o mesmo Deus que guardou a Moisés está guardando e te escondendo para um grande propósito. Declare comigo: Deus tem um grande propósito na minha vida e o inimigo não conseguirá frustrar. O meu Deus tem um grande propósito na minha vida e o inimigo não conseguirá frustrar. A Bíblia diz que por 3 meses Joquebede conseguiu ocultar a Moisés. Moisés fazia parte de um propósito de Deus. E todas as vezes que você faz parte de um grande propósito de Deus, o diabo vai vir furioso para tentar lhe destruir. Eis a resposta que você pediu a Deus: Deus, por que tanta fúria contra mim? Deus, por que tanto levante contra mim? Deus, porque quando eu penso em fazer algo, parece que as coisas dão errado, é só luta. E Deus está dizendo: é porque grande é o propósito que eu tenho contigo. Deiramandocaia. Quanto maior o propósito, irmão, mais o levante, mais a fúria, minha irmã. Mas eu quero te dizer que o Deus que estava com Moisés é o Deus que está contigo, te guardando, te livrando, te protegendo, fechando a tua sepultura, abrindo porta para você passar, te colocando em lugares que você nunca imaginou estar. Dei cantorai. Deus já havia traçado tudo na vida de Moisés. Moisés foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel. Deus, ele diz para você que os propósitos dele não podem ser frustrados. Os planos dele na sua vida não podem ser impedidos, e sim, eles vão se cumprir. A palavra de Deus vai acontecer. Os propósitos que Deus já determinou para você, cada um deles acontecerá com riqueza de detalhes. Irmã, está tendo tantas fúrias levantes, coisas horríveis acontecendo para que eu não consiga ficar no propósito de Deus, para que eu saia do foco. Mas eu quero lhe dizer que o mesmo Deus que guardou Moisés, que guardou o propósito, é o Deus que está lhe guardando, que está guardando a sua casa. Não importa quantas coisas horríveis o inimigo esteja tentando fazer, não importa o tanto de destruição que ele acha que ele vai fazer na tua vida, eu quero lhe dizer que Deus está lhe preservando para um propósito. Declare comigo: meu Deus está me preservando com vida para um propósito dele na terra. O meu Deus está me preservando com vida para um propósito dele na terra. Nada que aconteceu na história de Moisés foi coincidência. Você está pensando que foi coincidência? Foi não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente observa que tudo isso aqui, irmãos, era Deus cuidando nos mínimos detalhes. Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, Deus vai cuidar de nós nos mínimos detalhes. Declare comigo: os propósitos de Deus na minha vida são cuidados nos mínimos detalhes. Os propósitos de Deus na minha vida são cuidados nos mínimos detalhes. Você vai observar que durante 3 meses, Joquebede conseguiu sim ocultar o menino.
Mas depois disso ela já não conseguiu. E quando o menino foi exposto, ou seja, quando parecia que seria o fim do menino, a Bíblia diz que a filha de Faraó o tomou. Deixa Rabacantará e o criou como filho. Porque o nosso Deus é Deus que abre a porta até onde não tem parede. Deiracai. Deus, ele usa até os inimigos para guardar o propósito dele na nossa vida. Deus não deixa ninguém nos tocar, irmãos. Eu quero que você entenda que a filha desse Faraó aqui foi quem criou a Moisés como filho. Moisés foi criado dentro ali do palácio como um príncipe. Enquanto o pai dela estava determinando a morte dos meninos hebreus, ela estava criando um hebreu dentro da casa dela, dentro da casa dele, do palácio, que seria o libertador, Rabacantaraia, de todo o povo de Deus, que é quando o propósito é de Deus, o inimigo não toca. Deixa Ramando cai arrasto. Quando o propósito é de Deus, o inimigo não consegue tocar porque Deus quebra o laço. E eu quero lhe dizer através dessa palavra que todo laço que foi armado para lhe destruir, Deus está quebrando. Deixa a raia cair. Irmãos, é um negócio impressionante. Quanto maior o propósito que Deus tem na tua vida, mais o inimigo vai investir pesado. Talvez você tenha visto o inimigo investindo pesado para destruir o teu casamento, para destruir sua saúde, o seu ministério, a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a vida dos seus filhos. E você diz, Deus, o que é isso? Deus está dizendo, é porque o propósito que eu tenho contigo é grande. É porque o que eu tenho para fazer na tua vida é algo extraordinário. E cada propósito que eu determinei para você vai acontecer. Tudo que eu te fiz a promessa, eu vou cumprir. Deus tinha um propósito determinado para Moisés. Eu estou conversando com pessoas que Deus tem um propósito determinado para você. Deus tem um propósito determinado para o seu casamento. Deus tem um propósito determinado para o seu ministério, para a sua saúde. Ninguém vai poder frustrar os planos de Deus. Moisés foi criado dentro da casa de Faraó. A Bíblia diz que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Porque quando Deus quer, irmãos, ele assenta entre os príncipes. Ele levanta que ninguém levantaria. Xarabacantarai. Moisés fazia parte de um propósito de Deus para livramento do seu povo. Moisés tinha algo grande, aleluia, nas mãos. E eu estou conversando com pessoas que Deus, ele está dizendo para você, tem coisas grandes prestes a acontecer. Na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua história, nas suas finanças. E é por isso que Deus está lhe visitando com esta palavra e dizendo para você, os meus propósitos vão se cumprir. Aquilo que eu determinei para você vai acontecer. Ah, Senhor, são tantas dificuldades que eu tenho enfrentado, são tantos problemas, são tantos empecilhos para que a tua palavra não venha se concretizar na minha vida. E Deus está dizendo, você não é a primeira. Você não é o primeiro nem o último. Isso aconteceu na história de Moisés. Joquebede também viu muitas impossibilidades tentando destruir o filho dela. Joquebede também pensou que iria enterrar o seu filho. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o propósito de Deus era maior. Era maior do que qualquer decreto de Faraó. Qualquer decreto que o inimigo tenha feito contra você, Deus está dizendo, não é maior do que o que eu tenho contigo. O que eu tenho contigo é maior. O que eu tenho contigo é melhor. Declare comigo, os propósitos de Deus na minha vida são maiores e melhores. Os propósitos de Deus na minha vida são maiores e melhores. É coisa grande, é coisa firme, é coisa extraordinária que Deus tem para fazer na sua vida. O mesmo Deus que guardou a Moisés. Em um tempo de tanta fúria, em um tempo que tantos e tantos viraram estatísticas, tantos meninos hebreus morreram naquela época, mas Moisés permaneceu vivo porque tinha um propósito na vida dele. E é por isso que você não desceu à sepultura. É por isso que o inimigo não te destruiu como ele queria te destruir, porque Deus está dizendo o propósito que eu tenho contigo é maior. Declare comigo, meu Deus não deixou o meu inimigo me tocar porque o propósito dele é maior. O meu Deus não deixou o meu inimigo me tocar porque o propósito dele é maior. O propósito de Deus é maior, minha irmã. O propósito de Deus, meu irmão, é maior na sua vida. E ele está dizendo, se preciso for, eu uso gente grande para te abençoar, para servir de canal de bênção. Quem diria, irmãos, que a filha de Faraó iria olhar para Moisés e achar ele formoso, e achar ele bonito, e ia criar ele como um filho, como um príncipe. Porque a criação que Moisés teve foi de príncipe. E quando o propósito é de Deus, Deus coloca a gente em lugares que a gente nem imagina. Deus abre portas na nossa vida que a gente olha e diz, Deus, eu sei que sem o Senhor eu jamais entraria aqui.
Eu sei que se não fosse a tua mão, eu jamais viveria o que eu estou vivendo. Eu estou conversando com pessoas que Deus vai te deixar impactado com o que Ele vai fazer na tua vida. Imagine Joquebede olhando e vendo o filho dela sendo criado pela filha de Faraó. Imagine o quanto essa mulher ficou aliviada. Porque se ele estava ali, ele estava guardado. Porque muitos meninos hebreus estavam morrendo. Mas Moisés estava guardado no melhor lugar. No melhor lugar onde Deus poderia colocá-lo, que foi dentro do palácio. Em um lugar de muita honra. É por isso que a palavra do Senhor deixa claro que quem dá a última palavra na vida do povo de Deus é Ele. Enquanto o faraó estava tentando exterminar os meninos hebreus, o crescimento dos hebreus, Deus estava ali preparando debaixo dos olhos de Faraó um libertador para o seu povo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem dá a última palavra na vida do povo de Deus é Deus, não é faraó nenhum. Não adianta Faraó achar que vai destruir. Não adianta o inimigo achar que vai conseguir ter êxito contra você. Porque Deus está dizendo, lembra-te de uma coisa. O que, Senhor? Que eu tenho um propósito na tua vida. Lembra-te de uma coisa. Foi eu quem te escolhi, o propósito é grande. Você não pode abrir mão dos propósitos de Deus porque está difícil. Eu quero lhe dizer algo da parte dos céus. As coisas de Deus também têm dificuldades. As coisas de Deus também têm lutas, têm problemas. É isso mesmo, tem afrontas. Imagine se Joquebede se deixasse naquele momento, se entregar pelo momento e dissesse, todos os meninos estão virando estatística, o meu vai ser mais um. Ela iria perder o seu filho, mas ela resolveu lutar pelo seu filho. Lute. Lute pelo propósito, lute pelo projeto, lute por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque o que Deus colocou nas suas mãos não é para você abrir mão. Joquebede não abriu mão de Moisés, mas Joquebede o ocultou durante 3 meses, o tanto que ela pôde, ela o ocultou. Depois ela colocou ele ali, meu irmão e minha irmã, nas mãos de Deus. Porque foi Deus quem estava traçando tudo o que aconteceria na vida de Moisés. E assim é na sua vida. Assim é no seu casamento. Entregue nas mãos de Deus. Mas não abra mão daquilo que é seu. Não abra mão daquilo que te pertence, porque Deus confiou a você. Declare comigo, eu não vou abrir mão dos projetos de Deus na minha vida porque as coisas estão difíceis. Eu não vou abrir mão dos projetos de Deus na minha vida porque as coisas estão difíceis. Não é porque o propósito, o projeto é de Deus que não vai ter luta. Aí que tem luta. Aí que tem dificuldade. Mas é como a palavra do Senhor nos diz, que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. E quando o propósito é de Deus, Ele abre porta onde não tem parede. Ele nos assenta em lugares que a gente nunca imaginou e nos faz viver o impossível. Moisés estava vivendo o impossível, sendo preparado para algo grande. E Deus está dizendo, eu estou preparando você. Não abra mão dos propósitos, não abra mão dos projetos. É cansativo, é exaustivo. Tem hora que dá um medo, tem hora que dá uma aflição. Mas eu quero lhe dizer que Deus está no controle. O mesmo Deus que guardou Moisés, que guardou o propósito. É o Deus que está guardando você, está guardando o propósito, está guardando a sua família. E Deus está dizendo para você, faça como Joquebede, não abra mão do que eu tenho para você. Não abra mão do que o Senhor confiou a você. Mas se preciso for, se arrisque pelo Senhor, sabendo que o nosso Deus, irmãos, vai retribuir cada risco que você passou. Porque tem gente que tem medo de investir, né? Tem gente que tem medo de fazer porque diz assim, não, eu vou me arriscar demais. E Deus está dizendo, não tenha medo de investir no reino. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus tem te direcionado a fazer. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, Ele garante. Deus guardou Moisés. E o Senhor está dizendo, eu guardo você e os propósitos. Não abra mão do que eu coloquei na palma das suas mãos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por essa resposta. Esta palavra, meu Deus amado, é uma convicção, é uma certeza, meu Pai, é uma resposta para alguém que estava pensando em parar e desistir porque tudo está difícil, mas nem tudo, Senhor, que está tendo dificuldades, que está tendo empecilhos, é porque não é do Senhor. Mas nós precisamos ter, meu Deus amado, a sensibilidade para compreendermos e a maturidade que as coisas do Senhor também são trabalhosas, que as coisas do Senhor muitas vezes parece que não vão dar certo, mas o Senhor cuida dos seus projetos e é o Senhor, meu Deus amado, que faz as coisas acontecerem e dar certo. Foi assim que o Senhor fez na vida de Moisés. O Senhor o guardou para um grande propósito. O Senhor está dizendo, eu estou te guardando, eu estou guardando aquilo que eu coloquei na palma das tuas mãos, mas não abra mão dos projetos de Deus, pois coisas grandes o Senhor tem
tem para fazer na tua história, assim como ele guardou Moisés, ele está guardando você e sua família. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez de novo, Pai, eu te peço. Que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus. Eu te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, não abra mão dos propósitos, não abra mão dos projetos de Deus para sua vida, sabe por quê? Porque Deus te garante a vitória. E o propósito que é de Deus, Ele mesmo guarda. O que você tem que fazer é somente confiar, porque Deus vai abrir portas, caminhos, para que você possa passar e o propósito dele venha a ser concluído na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.